311A. 311A, aqui. Gente, para vocês entenderem aqui. Peguei o 311A, porque além de ser um crime novo, ele explica tudo isso que eu quero falar para vocês. Se vocês pegarem o 311A, vocês estão assistindo aí, pega lá o 311A. Já pegou? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de... Aí vem concurso público, avaliação, exame público, processo seletivo para ingresso no ensino superior, ou exame ou processo seletivo previstos em lei. Preste atenção que a pena aqui é uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Esse crime aqui do 311A, caput e seus incisos, é o crime simples. É a fraude em certame de interesse público simples. Beleza? Tipo básico, previsto no caput. Aí vem aqui o parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem permite ou facilita ou qualquer meio o acesso a pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Quando eu tiver essa expressão aqui, nas mesmas penas incorre, é um crime assemelhado. Anotem aí. Nas mesmas penas incorre, são crimes assemelhados à fraude em certame de interesse público. Agora eu chamo a atenção para o parágrafo 2º. Se a ação ou omissão resulta dano à administração pública, pena reclusão de 2 a 6 anos. Preste atenção que a pena do parágrafo 2º aumenta-se a pena mínima e aumenta-se a pena máxima. Então esse parágrafo 2º é o tipo qualificado da fraude em certame de interesse público. Houve um aumento da pena mínima e da pena máxima. Mas tem mais. Agora o que eu digo que a doutrina e a doutrina normalmente erra. Parágrafo 3º. Aumenta-se de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. A doutrina chama isso aqui de crime qualificado, quando na verdade isso aqui é o crime de fraude em certame de interesse público com um aumento de pena, uma causa de aumento de pena. Então preste atenção, tecnicamente qualificado é aquele que em relação ao caput aumenta a pena mínima e a pena máxima. Quando ele trouxer uma causa de aumento de pena, infração, aqui está 1/3, causa de aumento de pena. E quando tiver uma causa de diminuição de pena, causa de diminuição de pena. Nada de falar crime qualificado, porque tecnicamente qualificado é só aquele que aumenta a pena máxima a pena mínima. Mas por que, professor Franklin, a doutrina... Obrigado, Wood. Não desmarque aqui, ó. Mas por que, professor Franklin, a doutrina insiste em falar qualificado? Porque qualificado para a doutrina e para o Código Penal é tudo aquilo que qualifica o crime do caput. Então, mesmo que não haja um aumento da pena mínima ou da pena máxima, mas que haja uma causa de aumento de pena, esse crime será, para o Código Penal, qualificado. Mas qualificado, tecnicamente, é quando há o aumento da pena mínima e da pena máxima. Pessoal, o latrocínio, qual a pena? De morte. A pena do latrocínio é de 20 a 30 anos. Pois é, então, ele é qualificado? Não, porque ele não... Ele não está... na verdade, o latrocínio é um roubo qualificado pelo resultado morte. Mas aumenta só, dado o começo lá? Ele é um crime autônomo. Ele é um crime autônomo contra o patrimônio. Tá?
Privilegiado é aquele onde existem determinadas circunstâncias de natureza objetiva ou subjetiva, tá? Com a função de diminuir a pena. Então, mesma coisa. Na verdade, o crime privilegiado é um crime que, em relação ao caput, tem uma causa de diminuição de pena. Imagine que você chega na sua casa e a sua mulher está em colóquios amorosos com um indivíduo. Você, naquela violenta emoção, pergunta para ela: mulher, o que significa isso? E ela diz: tu não estás vendo? É um chifre. Tu, com aquela revolta, pega da arma e atira. Muito bem. Nesse caso, eu teria um homicídio privilegiado. Porque a lei diz, isso é só um exemplo, em tese, de que se você, sob o domínio de violenta emoção, e logo em seguida injusta provocação da vítima, na hora que tu perguntaste, ela ainda te deu uma respostona, pratica o crime de homicídio, tu vais responder pelo homicídio, mas com uma diminuição na tua pena, um homicídio privilegiado. Um furto. Se você subtrair coisa de pequeno valor, você pode ter uma redução na tua pena, porque um furto de coisa de pequeno valor é um furto privilegiado, certo? Então eu tenho certos crimes em que a lei diz ser crime privilegiado. Bom, continuando, a lei acrescenta a circunstância que torna menos grave, diminuindo as consequências das sanções do crime, como, por exemplo, o homicídio, no parágrafo 1º do Código Penal, homicídio praticado mediante violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Crime principal. Crime principal é aquele que independe da prática do delito anterior. Então, o homicídio é principal, né? O furto é principal, o roubo é principal, o estelionato é principal, o estupro é principal, o peculato é principal, não é isso? Mas eu tenho também os crimes acessórios, que são aqueles que dependem da prática do outro crime. Então, por exemplo, a receptação é um crime acessório. Só existe a receptação se houver o furto ou o roubo. Por exemplo, a ocultação de cadáver é um crime acessório, né? Ou tu pode ter uma acessoriedade relacionada com homicídio, a pessoa matou o outro e ocultou o cadáver, ou a acessoriedade é relacionada ao vilimpêndio de cadáver. O cara foi lá no cemitério, subtraiu o cadáver, retirou o cadáver e está ocultando esse cadáver. Então, de qualquer forma, a ocultação de cadáver é um crime acessório. Vamos ter aqui também os crimes progressivos, que nós já tivemos condições de explicar, mas não custa nada dar uma reforçada de novo, porque a ideia é bater, fazer, repetir, para que o aluno fixe. Então, um tipo abstratamente considerado contém implicitamente outro que deve ser necessariamente realizado para alcançar o resultado. O anterior é simples passagem para o posterior e fica absolvido por este pelo princípio da consunção. Nós já explicamos aqui para você, professor, não entendi nada, olha a cara daquela moça, ela tá na cara, vejo desespero em se olhar, calma. Vou explicar, eu tô aqui para isso. Bom, quando você mata uma pessoa com uma faca, necessariamente você primeiro lesiona essa pessoa, não é isso? A lesão, ela é, na verdade, simples passagem para o homicídio e fica absolvida por ser crime meio, que fica absolvida pelo crime fim. Princípio da consunção.
Ou eu poderia dizer, o antefactum impunível fica absolvido pelo crime fim, que é o homicídio. Não é isso? Confere. Então, aí eu tenho o que nós chamamos de crime progressivo, que é diferente da progressão criminosa. Preste atenção. Na progressão criminosa, há duas ou mais infrações penais, ou seja, há dois fatos e não um só, como no crime progressivo. O que é a progressão criminosa? Você, na verdade, num primeiro momento, dá a facada naquela pessoa. Aquela pessoa está prostrada. O teu dolo inicial era de apenas lesionar aquela pessoa. A partir do momento em que tu progrides no teu dolo, ou seja, teu dolo inicial era lesionar, mas tu vê aquela pessoa ali e tu pensas, bom, eu vou logo me livrar desse indivíduo aqui, já dei a facada mesmo, ele já está aqui prostrado, e aí pegas e dá mais 6 facadas para liquidar logo o indivíduo. Nesse caso, houve uma progressão criminosa. Tu progrediste de um dolo de lesão corporal para um dolo de homicídio. Deu para entender o que é progressão criminosa? O agente pretende praticar um crime, que é a lesão corporal, e em seguida resolve praticar outro mais grave, prática de lesões corporais, e em seguida o homicídio, que é uma progressão criminosa. Crime habitual. Para terminar a nossa aula, crime habitual. É constituído normalmente de uma reiteração de atos penalmente indiferentes que constituem um todo, um delito apenas, traduzindo geralmente um modo ou estilo de vida. É o exemplo do curandeirismo, né? As pessoas que praticam curandeirismo, na verdade, é um estilo de vida, assim como uma pessoa que exerce legalmente a medicina, aquelas pessoas do interior que exercem legalmente a odontologia, ou a pessoa que tem casa de prostituição. No direito brasileiro nós não temos o crime de prostituição, mas se você mantiver casa de prostituição, você vai ser condenado pela casa de prostituição. Na próxima aula, classificação doutrinária dos crimes, parte 2. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta?